tem, eu estou muito satisfeito também de fazer essa pergunta para a doutora Fernanda agora. Né? Eu acho que, assim, o processo de enfrentamento, eu acho que o doutor Eugênio foi muito feliz nessa definição, né? Acho que o processo de enfrentamento ele é multifacetado, né? Ele tem um enfrentamento preventivo, ele tem um enfrentamento através de sopesar escolhas, de utilizar métodos como de transparência trazido pelo ministro Age, ele tem o enfrentamento a posteriori, ele tem o enfrentamento administrativo e ele tem o enfrentamento criminal, e existe uma dimensão criminal para o problema, é o enfrentamento, vamos dizer, mais agressivo para o problema, é o que deve se cercar de maiores cuidados, porque é o que tem a consequência mais drástica, porque interfere na esfera de liberdade, isso já por si só é drástico o suficiente, e não fosse pouco, a gente tem uma política brasileira hoje orbitando, talvez até excessivamente, em torno do tema da corrupção, né? E do tema da corrupção muito também visto sob sua perspectiva criminal, né? E a doutora Fernanda tem uma vastíssima experiência no direito, na prática, né, do direito criminal, e acho que vai ter uma condição de trazer um debate bem interessante nesse tema. E acho que o que a gente gostaria de destacar aqui é que, dentro dessa realidade de pandemia e de tudo que a gente falou aqui, de contratações de velocidade, de atravessadores de escassez, de escolhas difíceis, tem acontecido uma série de denúncias e uma série de operações voltadas a enfrentamento de corrupção, utilização dessa legislação brasileira recente, que vem aí de 2013, e a gente está vendo uma movimentação muito intensa nesse sentido, e eu gostaria de ouvir um pouco a doutora Fernanda, qual que é a visão dela aí sobre esse tema. Doutora Fernanda, honrado com a sua presença, eu passo a palavra para que você se manifeste. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Estamos ouvindo, doutor. Sim. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Eu queria dizer que é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar compondo essa mesa virtual. Quando o Rodrigo me convidou para participar, eu estava entrando na estrada para viajar, e aí quando ele falou qual era o tema e quem estaria na mesa, eu falei, não, eu vou dar um jeito, vai ter Wi-Fi, eu vou me virar, porque essa eu não perco de jeito nenhum. Especialmente depois que ele me falou, aí eu peço licença aos demais, a quem admiro, mas gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do ministro Jorge Hage, que é uma pessoa, ele não sabe, mas eu sou admiradora dele há muitos e muitos anos. Então, enfim, estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. São todas pessoas que eu conheço, alguns eu conheço há bastante tempo e admiro muito. Muito bem, passando então ao tema do direito penal, né? Foi uma aula que eu tive aqui a respeito de transparência, órgãos de controle, formas de controle, e eu acho que o que todo mundo se pergunta, desde do leigo em matéria jurídica, até as pessoas que convivem com esse ambiente jurídico e político, por que, como, depois da Lava Jato, depois de tanto direito penal, ainda a gente tem notícias, e vem tendo, e principalmente, lamentavelmente, numa situação como essa, de pandemia, em que o interesse público deveria estar realmente acima de qualquer outro, como nós temos ainda notícias de fatos como esse aqui, claro. Eu não conheço pontualmente, concretamente, nenhum desses casos que foram noticiados ultimamente em vários estados da federação. Eu estou falando em tese, óbvio, porque eu acho que a gente não pode se antecipar e pré-julgar nenhum desses fatos que estão ocorrendo por aí. Mas a gente se pergunta, né? Por que acontece isso? Quer dizer, falta direito penal no país, né? A pergunta que todo mundo se faz. O que mais se precisa fazer? A gente sabe que pessoas importantes, ricas, que ocupavam cargos importantes, foram afastados de cargos, presos, sofreram medidas cautelares pessoais, como a prisão, inclusive de forma antecipada, e constritivas em termos de patrimônio também. Quer dizer, fica todo mundo sem entender como, por quê, o que mais falta fazer? A gente vai ter que ter o quê? Pena de morte, né? A gente começa a se questionar. E aí,
é que eu realmente entendo que não, que a gente não precisa de mais direito penal, talvez a gente precise de um direito penal melhor, e melhor, lógico, aqui eu sei que há quem defenda que o direito penal não tem eficácia nenhuma no combate à criminalidade. Eu estou partindo do pressuposto racional de que sim, de que a gente precisa do direito penal, que a gente não encontrou uma forma outra para evitar a prática de crimes que não o direito penal. Então, eu estou trabalhando aqui com teorias, a minha abordagem é quase criminológica hoje, estou trabalhando aqui com teorias preventivas da pena, né? A gente sabe que o direito penal atua, em tese, de acordo com essas teorias, preventivamente. Quer dizer, as pessoas ficam inibidas de praticar novos crimes porque tem o exemplo, né, de quem já praticou e quem foi, digamos assim, colhido pelo sistema jurídico penal e respondeu a processo, teve seus bens bloqueados e foi condenado e preso. Seria a história do exemplo, né, que intimidaria que outras pessoas viessem a praticar os mesmos crimes. E por que, então, essa intimidação não parece estar acontecendo, ou pelo menos não parece estar acontecendo da maneira que se esperava? E volto a dizer, eu acho que nós não precisamos de mais direito penal, acho que o direito penal precisa sofrer um ajuste. E o primeiro ajuste diz respeito, na minha opinião, à clareza, à determinabilidade dos tipos penais, né? E já que a gente está falando de corrupção, a minha opinião é de que a corrupção, o tipo penal da corrupção mesmo, vem sendo, ao longo das décadas, eu diria, das últimas décadas, maltratado. Maltratado de forma que ele não seja tão bem determinado. Não se sabe nem mesmo exatamente, ou se sabe, mas isso vem sendo mudado ao longo do tempo, o que efetivamente é a corrupção. Eu estou falando muito da corrupção passiva, a corrupção do agente público. O tipo da corrupção ativa é um pouco mais determinado. Quer dizer, se a gente fizer uma retrospectiva curta até o caso Collor, né, a gente vê que lá no caso Collor a corrupção passiva dependia da indicação de um ato de ofício preciso, determinado, para que houvesse a incidência do tipo penal. Aí, um pouco mais recentemente, a gente passa pelo mensalão, ação penal 470, e ali o que se entende é que não há necessidade de um ato de ofício específico. O que se precisa indicar é um ato de ofício em potencial da competência funcional daquele agente público. E mais recentemente, a gente tem um esgarçamento ainda um pouco maior, claro, para abranger condutas que incomodam, que são moralmente condenáveis, mas a gente tem um esgarçamento que poderia até ser válido, desde que fosse tipificado pela lei, para apanhar, para colher condutas que sequer são da competência funcional daquele agente público. A influência, quer dizer, há um esgarçamento, uma ampliação do tipo penal, que, na minha opinião, não é boa, principalmente agora que a gente está começando a lidar, já de uns tempos para cá, com a corrupção na política. Porque aí a gente faz uma confusão do direito penal, misturando atos que poderiam ser considerados meras expectativas. E quando eu falo de corrupção na política, eu estou falando da corrupção pela via eleitoral, né? A gente tem uma mistura muito grande disso. E eu não sei, mas é possível que nesses casos atuais que a gente tem visto agora no jornal, de desvio de dinheiro, enfim, de atos ilícitos praticados no âmbito da compra desses equipamentos, é possível, eventualmente, que se tenha algo até nesse sentido, de uma contribuição irregular eleitoral que agora está justificando uma preferência por uma ou outra empresa. Eu estou falando em tese mesmo, porque, felizmente, eu não me debrucei sobre esses casos, então eu não vou falar concretamente sobre eles. Mas o fato é que a gente chegou a um momento em que os operadores do direito, eu não gosto muito da expressão, mas ela é bem ampla para abarcar todo mundo que discute o tema, não sabe bem o que é efetivamente o tipo da corrupção. E, na minha opinião, essa indeterminabilidade do tipo penal gera a seletividade do direito penal.
E seletividade do direito penal não é bom nem para quem cometeu o crime e nem para quem não cometeu. Essa seletividade do direito penal acaba tendo como consequência que quem cometeu o crime fica sem punição e muitas vezes quem não cometeu acaba sendo punido, porque você gera um desequilíbrio do sistema. Quem cometeu vai sempre achar que vai ter uma brecha, como vulgarmente se fala, para conseguir escapar do direito penal, e muitas vezes quem não cometeu acaba sendo colhido pelo direito penal indevidamente. Então, eu acho que a indeterminabilidade dos tipos penais, especialmente eu estou falando do tipo da corrupção, é proporcional a essa seletividade, e isso é ruim para o sistema. Fica um sistema frágil, um sistema que não diz exatamente o que vai ser punido com rigor. E é um sistema que, digamos assim, não se dá ao respeito. E por que eu estou falando não se dá ao respeito? Isso eu estou falando de uma forma vulgar, mas isso corresponde a uma teoria da pena alemã, o professor Eugênio, que estudou na Alemanha, também deve conhecer, que é a teoria da prevenção geral positiva, desenvolvida pelo professor Winfried Hassemer, professor com quem eu estudei em Frankfurt, que faleceu há uns 2 anos atrás, infelizmente. Então, o que ele diz é que, sim, o direito penal tem um caráter intimidatório, deve ter, sim, um caráter intimidatório, e que a aplicação da pena no direito penal é uma forma de reforçar as expectativas normativas, quer dizer, de fazer com que o destinatário da norma entenda, sim, que aquela norma vai ser aplicada, inclusive, para ele, se ele cometer aquela conduta, se ele cometer aquele crime, mas que isso só funciona na medida em que o direito, e aí não só o direito penal, também viabilize, conceda ao destinatário da norma as garantias mencionadas até pelo professor Eugênio também, quer dizer, mesmo aqueles sem eira nem beira, para que eles respeitem. Quer dizer, o destinatário da norma respeita a norma que é ruim para ele, desde que ele saiba exatamente o que é crime e o que não é crime, e que isso não mude ao longo do tempo com tanta frequência, e que as garantias dele sejam respeitadas por esse mesmo Estado que proíbe e que pune. Então, o mesmo Estado que proíbe e que pune é o Estado que deve conceder a ele as garantias das quais ele deve ser destinatário também. Então, me parece que é esse conjunto que realmente falta ser, digamos assim, organizado no sistema jurídico penal. Né? Recentemente, até falando dessa questão da corrupção na política, corrupção pela via eleitoral, há um parecer que foi juntado num processo, eu não sei exatamente qual é o processo, que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal, dos professores Luiz Greco, Alaor Leite e Adriano Teixeira. E eles tentam, nesse parecer, é um parecer longo, mas vale a leitura, ele está disponível online. O professor Luiz Greco, inclusive, é um prodígio brasileiro, é uma das melhores exportações que o Brasil já fez. Ele hoje é um rapaz novo, deve ter pouco mais de 40 anos, e é professor catedrático na Universidade de Berlim. Então, é um orgulho para a gente. E eles procuram, nesse parecer, sistematizar toda essa questão da corrupção no Brasil. Então, eles mostram exatamente o que deve ser tido como corrupção, de que depende, de que elementos a tipificação da corrupção depende, para que realmente o tipo penal possa incidir, e principalmente na política. E aí, o interessante, o novo, no parecer, é que eles trazem, eles resgatam lá do caso Collor essa noção de que é preciso identificar um ato de ofício preciso, principalmente quando a gente está falando da corrupção, digamos assim, no âmbito eleitoral, porque é a partir disso que a gente vai diferenciar uma conduta legítima, por exemplo, do financiamento eleitoral, conduta do financiamento eleitoral, em que existe uma legítima relação financeira entre o doador e quem recebe a doação, da corrupção. E aí, enfim, o parecer é muito interessante, eu recomendo a leitura, eles mostram que pouco importa se a doação é feita via Caixa 2 ou não, quer dizer, não que pouco importe, mas não é a garantia de que é corrupção ou não, e aí eles trazem essa determinabilidade
do ato de ofício como um elemento para que o direito penal, nesse âmbito da corrupção, possa ser mais preciso. Então, eu acho que essa clareza e precisão e o respeito às garantias são aspectos, elementos muito importantes do direito penal que merecem ser observados, para que aí o cidadão saiba, não, eu sei que isso é corrupção e que se eu praticar isso, não vai ter entendimento, não vai ter nada que me salve. Está muito claro para mim, cidadão, o que é corrupção e o que eu não posso fazer. Esse limite está traçado e ele é muito claro. Então, me parece que é isso, porque eu realmente não consigo acreditar que a gente precise de mais direito penal do que a gente vem tendo, né? É inegável que a Lava Jato e suas congêneres pelo país, eu não lembro o nome de todas, mas a gente tem algumas espalhadas pelo país, que é inegável que elas trouxeram direito penal, elas trouxeram uma quantidade bastante consistente de direito penal. Então, a conclusão a que eu cheguei é que é preciso aprimorar o sistema jurídico penal e não trazer mais sistema jurídico penal, organizar, aprimorar. Então, enfim, com isso eu termino, agradeço não só pela participação, mas também pela aula que tive aqui. Foi bom ficar por último, porque eu já fiz a minha fala, já conhecendo bastante toda essa questão do controle, do sistema de controle e transparência. Então, agradeço até por ter ficado mais para o final, para poder ter aprendido tanto hoje aqui. Muito obrigada. Doutora Fernanda, a senhora está sempre